Vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens a respeito do mover do Espírito. E eu quero que você leia comigo o texto de introdução da série dessa campanha de Quaresma, que está lá em Atos capítulo de número 19. Todinho, aconteceu alguma coisa que as luzes do estacionamento foram apagadas. Vê lá para mim, por favor. Atos capítulo 19, o verso de número 2, nós vamos ler. Atos 19, se você está com a sua Bíblia aí, você vai abrir comigo. Atos 19. Nós vamos ler o verso 2. O texto aqui é Paulo em Éfeso. Paulo estava nas suas viagens e ele chega em Éfeso para pregar a palavra de Deus. Olha o que o texto disse. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem mesmo sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Vou repetir. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, eles responderam, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Querido, o que nós iremos trabalhar nessa quaresma de fé? Nós iremos trabalhar a respeito do Espírito Santo. E por que nós vamos falar sobre o Espírito Santo? Porque infelizmente muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, como deveriam conhecer. Não conhecem qual é a sua responsabilidade, a sua atuação, a sua manifestação na vida dos discípulos de Jesus. E eu não sei se você sabe, mas quando Jesus ele vai para o Pai, o Espírito Santo ele fica na responsabilidade de guiar eu e você que confessamos Jesus como seu único e suficiente Salvador. Inclusive o Espírito Santo, ele é a mesma pessoa, faz parte da mesma pessoa da divindade. E por que eu estou falando isso? Porque alguns cristãos ou não conhecem, como os cristãos aqui de Éfeso, não conheciam e nem tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, como também tem alguns cristãos que eles na sua mentalidade, tratam o Espírito Santo como um estepe. Eu me lembro que na juventude, muitos amigos meus gostavam de colocar um rodão no carro, diferenciado, dar aquela rebaixada no carro, sabe? Alguns rebaixavam de rosca, aí você andava assim no carro. Outros rebaixavam a ar, aí você andava assim no carro. Não sei se você já viu, né? E aí aquela rodona. Mas Alan, James, eu nunca vi os meus amigos comprarem 5 rodas esportivas. Eles sempre compravam 4 e o step era uma rodinha qualquer lá. Então tem muita gente que está tratando o Espírito Santo como o step. E a gente precisa entender que o Espírito Santo não é o step. Ele faz parte da Trindade, é a terceira pessoa. Inclusive o derramamento do Espírito Santo na plenitude e no poder aconteceu na nova aliança. E aconteceu justamente em Pentecoste, quando a gente lê lá em Atos capítulo 2. Com ele foi inaugurado, com o Espírito Santo foi inaugurado uma nova era na história da redenção.
E a capacitação do Espírito Santo na nova aliança, ela tinha sido já prevista na antiga aliança, no Velho Testamento. Quando você lê lá em Joel capítulo 2, verso número 28 ao 29, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, a nova aliança começa com a atuação do Espírito Santo de uma forma permanente. Além disso, uma das características dessa nova aliança foi a ampla distribuição de dons espirituais para todas as pessoas que participavam dessa nova aliança. Então, nesses 40 dias, nós vamos mergulhar na palavra de Deus sobre esse tema, mover do Espírito. Nós vamos entender e conhecer o Espírito Santo de forma profunda, tanto na sua atuação, na sua manifestação e na sua capacitação. Hoje, por exemplo, eu quero tratar com você sobre o ministério do Espírito. E aí nós vamos ler o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso número 9 ao 18. Olha o que diz 2 Coríntios 3, verso de número 9 ao 18. Eu vou ler na NVI, ok? Diz assim: o ministério que trouxe a morte, verso 9, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória, em comparação com a glória superior. E se o que se desvanecia se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito está, aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Assim, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor e estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto? Paulo está falando sobre o ministério do Espírito. A palavra grega aqui é diaconia, ou seja, fala de serviço, fala de trabalho, fala da obra que o Espírito Santo tem. Paulo, ele constrói nesse texto a ideia que ele vai apresentar até a partir do verso 6, quando ele fala: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A construção de Paulo, dentro dessa leitura que nós fizemos, está nesse verso de número 6. Paulo aqui ele está destacando a lei. O que é a lei? É a velha, a antiga aliança. Ele está aqui destacando a graça. O que é a graça? É a nova aliança.
a ideia aqui que Paulo transmite para nós é uma ideia de contraste, de comparação. Quando ele fala do ministério da morte gravado por letras em pedra, ele aponta para os mandamentos. Quando você vai para Êxodo capítulo 32, Moisés recebe ali a primeira vez as tábuas dos mandamentos. Porém, quando ele desce do Monte Sinai, ele vê o povo adorando um bezerro de ouro, e a ira toma o coração de Moisés, e ele joga as tábuas no chão e quebra aquelas tábuas que foram escritas pelo próprio Deus, dadas pelo próprio Deus. Moisés confronta o povo, Deus confronta o povo, e Deus convida Moisés para subir novamente em Êxodo capítulo 34, a partir do verso 29, nós vamos ver Moisés retornando, e não só retornando para se encontrar com Deus, mas também retornando para se encontrar com o povo. E quando ele retorna, quando ele desce com os mandamentos, e o texto fala para nós que o rosto de Moisés resplandecia, tamanha era a glória manifesta de Deus. Então o que Paulo está falando aqui é sobre esse ministério da morte, ou quando ele fala a letra mata, ele está se referindo a esse cenário, a essa realidade. Entenda o que eu quero falar aqui para você. Talvez você esteja perguntando assim: por que Paulo está falando que o ministério da morte, ou a letra mata, por que ele está usando o termo morte para algo que foi extraordinário na história do povo de Deus? Porque Paulo está falando aqui, querido, da incapacidade da lei. Diga para quem está do teu lado assim, ó: a lei era incapaz de transformar o homem. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso número 12 ao 14, eu leio na NVI, ele fala assim: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Eu vou repetir essa parte para você entender. Porque antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Ou seja, antes de Moisés subir no Sinai, o pecado já estava no mundo. O pecado já fazia parte da história do povo de Deus. Mas, olha o que o texto diz: mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés. Preste bem atenção. Não é que o pecado não tinha poder e nem consequência. O pecado não era claro diante dos olhos do povo. Eu vou continuar, você vai entender. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Preste bem atenção. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui que nós não teríamos conhecido o pecado se a lei não se colocasse diante de nós. A lei, ela está diante de nós, e ela aponta limites, ela aponta realidades. O que Paulo está falando para nós aqui é que a lei tinha um propósito quando ela foi dada, e ela servia muito mais para dar um diagnóstico da vida do ser humano do que oferecer cura. Então olha para quem está do teu lado e me ajuda a pregar. Fala assim: a lei era como um diagnóstico e não para a cura. A cura seria dada por meio da graça. No Antigo Testamento você vai ver os sacrifícios, que já apontava para o sacrifício de Jesus. O povo sacrificava para perdão dos seus pecados, mas a cura só foi estabelecida por meio da morte e ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 8, verso número 3 diz assim:
porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, a lei era o quê? Incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne. Dá um glória a Deus aí, vai, para fingir que você entendeu. O que está acontecendo aqui, querido? O texto está falando para nós que a lei era incapaz de estabelecer cura na vida do homem por causa do pecado, por causa da carnalidade do homem. Então Deus envia o Filho dele. Quem é o Filho dele? Jesus. E ele vem semelhante à carne pecaminosa, ele se entrega por nós como oferta pelos nossos pecados, e ali houve a condenação do pecado na carne. Ou seja, a lei tinha suas limitações, e uma das limitações é que ela não mudava a vida de ninguém. Pelo contrário, a lei só trouxe uma consciência de que nós éramos pecadores e que nós temos uma natureza pecaminosa. A lei, ela apontava profeticamente para o Messias, mas ela tinha um papel de realçar a natureza pecaminosa. Ela mostrava para você de fato o seu pecado. Então quando Paulo diz a letra mata, tem alguns cristãos que pensam assim: eu não vou fazer teologia não, porque Paulo falou assim, a letra mata. Me ajuda, irmão. Fala para quem está do teu lado, me ajuda. Diga: conhecimento da palavra liberta. Me ajuda, não é? Tem que entender isso. A gente tem que estudar a palavra. Quando Paulo está falando da letra mata, ele está dizendo assim, ó: a vida de Deus, a vida que Deus tem para nós, não é experimentada nessa antiga aliança. Ela é experimentada agora no ministério do Espírito. Então ele resume o ministério do Espírito, a nova aliança, ou melhor, a nova aliança, nessa frase: o ministério do Espírito. Então a nova aliança tem conexão com o Espírito Santo. É isso que eu quero que você entenda. A nova aliança não é desconectada do Espírito, ou não se olha para a nova aliança sem se olhar para o Espírito. Nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós precisamos fixar os nossos olhos para a morte e ressurreição dele, a ascensão dele, mas nós não podemos esquecer que isso tem conexão com o Espírito Santo. Por isso que quando Paulo fala isso, dá para entender a importância do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Então hoje eu quero falar para vocês duas importâncias a respeito do trabalho do Espírito Santo, do ministério do Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para a importância da obra do Espírito Santo, a obra que ele veio fazer e realizar. Duas. Primeiro, o mover do Espírito é permanente. Preste bem atenção, o texto que nós lemos diz que a glória que Moisés experimentou, ela sumia, não era permanente, se desvanecia. Todas as vezes que a glória se desvanecia, Moisés tinha que subir para a presença de Deus. Inclusive Moisés colocava o véu para que o povo, Moisés chegou a colocar o véu para que o povo nem percebesse que a glória já não estava mais sobre a face dele. Então, quando o texto bíblico mostra para nós que a glória que estava sobre Moisés, ela se desvanecia, ou seja, ela sumia, ele também aponta para nós agora, falando que a glória do ministério do Espírito, ela é permanente. Querido, preste bem atenção, me ajuda a pregar e falar assim: o Evangelho, ele não tem poder passageiro na sua vida. Olha no olho dessa pessoa, se você tem intimidade, fala: o Evangelho não é passageiro. Diga: é permanente. Nós precisamos entender isso. Tem muito crente pensando que a glória de Deus ela é passageira, que a manifestação do Evangelho é passageiro. Querido, preste bem atenção, você não está entendendo é nada. A glória manifesta pelo ministério do Espírito é permanente, é gradual, é contínua, avança, aumenta, se torna maior.
Agora tem gente que quer viver o evangelho só de passagem. Vou dar um exemplo. Não tem pecado em fazer o que eu vou falar. Tem pecado em tornar isso uma essência da sua vida com Cristo. Eu vou fazer uma campanha para ver se as coisas melhoram lá em casa. O crente vive de campanha em campanha. Pastor, vamos fazer uma campanha do corredor do sal. Pastor, vamos fazer uma campanha aqui da labareda de fogo. Querido, preste minha atenção. O evangelho não é passageiro. O evangelho é permanente. Moisés experimentou uma glória que sumia, que se desvanecia, sabe? Ele cobria o rosto. Agora, se nós entendemos que o ministério hoje do Espírito Santo é um ministério permanente, o que acontece na sua vida sempre tem que ir para frente, nunca para trás, sabe? Sempre tem que aumentar, nunca diminuir. Você não precisa viver de ondas, você precisa entender que o Deus que está se manifestando, Ele se manifesta de uma forma contínua sobre a sua vida. Então, se o ministério que promovia a morte já carregava uma glória, Beto, Tiago, Cláudio, se o ministério, Edinho, que carregava a morte, já tinha uma manifestação dessa, quanto mais a glória que está disponível para nós hoje. Tiago, Vitor, se a glória lá atrás já se manifestava de forma extraordinária, com a ação do Espírito Santo, essa glória que está disponível hoje, ela é maior, ela é algo que vem mudar a nossa vida e transformar completamente a nossa realidade. Então toda a construção do texto feita aqui em cima do contraste da antiga aliança com a nova aliança, se dá aqui no verso de número 18, que ele fala assim, verso número 18 do texto que nós lemos: assim todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha para a pessoa que está do teu lado, seja um profeta, fala assim: ei, a glória é maior. Seja um pentecostal cheio do poder do Espírito Santo aí, libera uma palavra para ele e fala assim: ei, você não está entendendo não, a glória para nós agora é maior, está disponível, é maior, está disponível, é permanente, não vai passar somente não, ei, vai continuar avançando, vai continuar aumentando, porque a glória agora, ela é permanente. Ei, querido, nós precisamos entender isso. Se é para Jesus, aplauda bem forte aí. A glória é permanente. Agora nós temos o que nós não tínhamos antes. A glória que era passageira, transitória, desvanecente. Agora nós não temos mais essa realidade. Agora ela não some, ela é progressiva, como a salvação. Como a salvação. Eu gosto muito desses dois textos. Filipenses capítulo 2, verso número 12. Filipenses 2:12, o texto fala para nós assim, Filipenses 2:12. Você está com a sua Bíblia aí, ou se quiser acompanhar também aqui no telão. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando da igreja de Filipe? Aquilo que Jesus começa na sua vida, não precisa ter olhares humanos para você fazer acontecer, porque aquilo que Jesus fez na sua vida, não depende de supervisão, a supervisão que você tem é do Espírito Santo. Sabe que Paulo está falando assim, a salvação não é estática, eu não vou pegar a salvação, estou salvo, glória a Deus. Não, o texto fala para nós, deixa o texto aqui para mim por favor, o texto fala para nós que é desenvolver a salvação. Isso fala de algo que vai avançar, algo que vai para frente, algo que avança, algo que continua. Eu li na NAA, tá? Agora
Outro texto que eu gosto, de 1 Pedro. 1 Pedro 2, 2. Olha o que diz, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2, 2. Olha o que diz o texto, ó. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado o crescimento para a salvação. Querido, o que Jesus faz não é estático e nem passageiro. Avança, avança, avança. Sabe o que eu estou liberando sobre a sua vida nessa noite? Um mover que permanece, vai tocar na tua vida, vai chegar na tua casa. Quando entrar na tua casa, vai entrar nos teus filhos. Quando você deitar com o seu marido ou com o seu cônjuge, né? Talvez tenha um homem aqui, deitar com a sua esposa, preste bem atenção, a glória vai tomar essa cama, esse homem ou essa mulher vai ser santificada, a manifestação do mover do Espírito vai tomar a casa. Segundo, e eu termino por aqui, o mover é permanente do Espírito, e o mover do Espírito é transformador. Agora, o mover do Espírito não some, ele é progressivo. E sabe qual que é o alvo dele? O alvo dele é nos transformar à imagem do Senhor. Diga assim: o mover do Espírito Santo na tua vida transforma você a imagem e semelhança do Senhor. Está vendo por que não tem gente feia? Só tem gente feia fora do Evangelho, porque quando vem para Jesus, é transformado a imagem de Jesus. Então se tem alguém feio do seu lado, você fala assim: aceita Jesus agora. Querido, nós precisamos entender isso. O mover do Espírito é um mover diferente, é um mover que transforma. Sabe, o cerne da obra do Espírito Santo se chama transformação. A lei, em contrapartida, não transformava ninguém. A lei coloca peso, a lei aponta, a lei condena, mas o Espírito transforma. Você está debaixo do ministério do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Olha o que diz em Hebreus capítulo 7, verso de número 19, falando a respeito da liturgia. Ele fala assim: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Deixa eu te falar aqui, querido, a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, não havia transformado coisa alguma, mas sendo introduzido uma esperança superior, nós podemos nos aproximar de Deus. Sabe o que eu estou falando para você? A esperança que foi introduzida foi Jesus de Nazaré. Jesus chegou, agora você pode tirar o véu na verdade foi rasgado. Você pode chegar perto de Deus, você pode se aproximar do Pai, você pode viver o mover da glória de Deus. Querido, a lei é raio-x, ou seja, apenas um diagnóstico. A transformação se dá pelo ministério do Espírito. Portanto, só o Espírito pode nos levar para esse alvo final, de sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Você vai para diante do Senhor, sabe o que você vai falar? Você está lá com aquelas obras da carne. Lembra das obras da carne? Ira, ciúmes, discórdia, ódio. Sabe as obras da carne? Aí você vai para diante do Espírito Santo e fala assim: ô Espírito Santo, me transforma a imagem do Senhor. Porque lá em Gálatas 5, 16 ao 18, o texto da palavra do Senhor diz assim: digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos entre si, para que ninguém façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre o jugo da lei. E aí depois passa o próximo versículo, ele já começa falando do quê?
Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, próximo, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, próximo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já havia prevenido, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que eu estou mostrando para você? Que o texto das obras da carne começa mostrando para você: ei, quem transforma você, quem faz você vencer a carnalidade, quem faz você vencer as obras da carne, quem faz você vencer aquela ira que você tem dentro da tua casa, vontade de matar. Eu vou matar ele, pastor, eu vou matar ele. Ei, essa ira você vence através da obra do Espírito Santo. É com o Espírito Santo que nós somos transformados, é através da ação do Espírito Santo que a carne morre. Ei, hoje eu estou com todo, hein? Olha que eu andei aí muito, não posso falar tanto porque eu andei. João capítulo 16, verso número 8, eu estou terminando. Leio na NVI. Quando ele vier, ele quem? O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que transforma, pastor, esse mundo? Quem é que convence esse povo, pastor? O Espírito Santo. Fica tentando colocar lei sobre a pessoa, não. Fica tentando colocar lei, não. Quem transforma é o Espírito Santo. Preste bem atenção. Parede de tijolo a gente quebra com marreta. Agora parede de coração a gente quebra com o Espírito Santo. É a marreta do Espírito Santo que convence. É a marreta do Espírito Santo que entra e transforma, que mostra a realidade daqueles que estão distantes de Deus. Romanos capítulo 8, verso número 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ei, querido, você talvez está pedindo para tanta gente orar por você, e você está esquecendo que você tem um intercessor. Aquele que intercede por nós, é a palavra de Deus que está falando isso, não sou eu. É a palavra de Deus que está mostrando ali, é o próprio Espírito que intercede por nós. Você não precisa de outro intercessor, não, é só um, é o Espírito Santo. Não precisa pedir para fulano, ciclano, beltrano. Você não precisa se dobrar diante de ninguém. Se dobre diante do Espírito Santo. Se dobre diante da presença do Espírito Santo. Eu finalizo, concluo. O mover do Espírito Santo é permanente. O mover do Espírito Santo é transformador. Ou seja, o Espírito Santo está envolvido em todo o processo da nossa conversão. Jesus, certa vez, conversando com Nicodemos, João capítulo 3, verso número 5 ao 6. João 3, do 5 ao 6, ele fala assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Minha mãe está aqui, faz assim, mãe. Preste bem atenção. Eu nasci da carne, saí do ventre dela. Essa semana vai fazer 37 anos que eu saí do ventre dela. Carne. Mas eu tenho uma segunda data de nascimento. Daqui eu comemoro o nascimento da carne. A minha segunda data, eu comemoro o nascimento no Espírito. Ei, querido, se você não nasceu ainda no Espírito, você precisa nascer. Se você tem só uma data de nascimento, tem algo errado. Tem que nascer da carne, ou melhor, do Espírito. Eu termino falando, porque talvez você vai falar: não, ele estava se tratando de um novo Espírito, um Espírito regenerador. Tito capítulo 3, do verso número 5 ao 6, fechei a Bíblia. Tito 3, do 5 ao 6. Não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e
renovador. Não está aqui o texto? Tito, me ajuda aí. Tito 3, do 5 ao 6, eu leio na NVI. Olha o texto, eu quero que eles olhem o texto. Olha o que diz o texto, vou ler de novo. Não por atos de justiça, por nós praticados. Não foi pelos seus atos de bondade, de misericórdia. Não é pelos seus atos, olha aqui. Mas por causa da sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Querido, sabe o que ele está falando aqui, Paulo? O Espírito Santo não foi derramado em você uma gotinha assim, Neomar. Rose, não foi uma gotinha não. Derlei, o texto fala que foi generosamente. Preste bem atenção. O texto me dá a impressão que fala sobre algo abundante. Algo abundante. O Espírito Santo é derramado generosamente. Então não tem desculpa para você continuar perdendo para o pecado. Cutuca quem está do teu lado aí e fala: não é desculpa para você perder para o pecado, porque ele foi derramado sobre você generosamente.